Vamos falar do Itamaraty, do Senado e da rejeição ao indicado do presidente Jair Bolsonaro. Antes, a Sônia tem uma informação, porque agora é oficial via Itamaraty. Agora o cumprimento de Jair oficial. Bolsonaro ao presidente eleito dos Estados Unidos. Exatamente. E segundo a nota, o presidente Jair Bolsonaro transmite a seguinte mensagem ao presidente eleito Joe Biden após o anúncio dos resultados da votação no Colégio Eleitoral dos Estados Unidos. Saudações ao presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os Estados Unidos sigam sendo a terra dos livres e o lar dos corajosos. Estarei pronto a trabalhar com Vossa Excelência e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos. Jair Bolsonaro para Joe Biden. Ô Zaidan, com tanto perrengue lá para resolver com a pandemia do coronavírus e transição de governo, vacinação do povo, novo teste disponibilizado para a pessoa levar para casa fazendo fila na porta de farmácia, tem uma relevância neste momento a comunicação do Itamaraty a partir do governo cumprimentando o presidente eleito dos Estados Unidos? Normalmente não, porque seria algo apenas protocolar, né? Putin, o López Obrador e o Bolsonaro foram os últimos dos países relevantes, né, a cumprimentarem o Biden, portanto, um reconhecimento oficial de sua vitória, o que não foi feito ainda pelo Trump. No entanto, é importante neste aspecto e nesta circunstância, porque há uma pressão dentro do Partido Democrata para que o Joe Biden pegue pesado com o atual governo brasileiro. Uma pressão daqueles grupos a que nos referimos ontem, que de certa maneira tomaram de assalto o Partido Democrata e que pressionam o Biden. Tem uma representante logo ao lado, que é a Kamala Harris, esses grupos, e pressionam nessa direção. Então, ontem o Bolsonaro, quando disse para o Datena que iria reconhecer, também disse que via a política americana como uma política pragmática. E não é? A América do Sul continuará sendo periférica na lista de interesses dos Estados Unidos, mas o Brasil tem um peso maior do que a maioria dos países da região. Então, é importante sim tentar aparar algumas arestas, porque há e haverá pressão dessas alas para que o Biden pegue pesado com o governo brasileiro, o que não mexe muito com o comércio, não, porque nos Estados Unidos, por óbvio, as relações comerciais são muito mais ditadas pela iniciativa privada do que pelo governo, a não ser quando ele impõe algumas tarifas, mas que também precisam de aval do Congresso. A Gabriela Guimarães vai contar pra gente aqui o que aconteceu ontem lá no Senado com essa derrota que citamos aqui, a derrota do presidente do Itamaraty. O Senado rejeitou a indicação do diplomata Fábio Mendes Marzano para o cargo de delegado permanente do Brasil em Genebra. A votação foi com placar de 37 votos contrários e 9 favoráveis, além de uma abstenção. Marzano, que é formado pelo Instituto Militar de Engenharia, ocupa hoje o cargo de secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Itamaraty, tendo servido nas embaixadas da Espanha, do Peru, da Venezuela, dos Estados Unidos e na delegação do Brasil junto à Unesco, além de ter sido chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais do Supremo Tribunal Federal. O diplomata foi aprovado para o cargo em Genebra em sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado, mas acabou sendo rejeitado na votação realizada no plenário da Casa. Gabi, Zaidan, a polêmica foi ali na pergunta da exatamente. Cátia Abreu sobre Mercosul, né? E isso pegou, a decisão do Senado pegou todos os bastidores do Itamaraty, ninguém acreditou que fosse um resultado assim tão negativo, né, para Marzano, que é muito ligado ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas é tido como uma pessoa muito querida pelos colegas e um homem de uma vasta experiência diplomática. E aí, Zaidan? É interessante que lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, foi até um parecer do Fernando Collor. A aprovação foi 13-0, inclusive com o voto de Cátia Abreu, correto? Sim. Então ela votou a favor, 13-0, parecia uma moleza. E interessante é que a pergunta que ela fez é uma moleza, porque provavelmente a resposta do Marzano seria aquilo que ela queria ouvir. Nesse assunto específico, a posição da Cátia Abreu é muito parecida com a posição do governo Bolsonaro.
a de que há na Europa o uso de questões ambientais como desculpa para um protecionismo que favoreça os produtores europeus. Essa é a posição da Cátia Abreu, essa é a posição dos grupos privados do agronegócio no Brasil e essa é a posição do governo. Portanto, se ele dissesse, olha, eu entendo que há ali um protecionismo disfarçado e tal, ela gostaria da resposta. Porém, o que ele disse, olha, na secretaria onde eu estou hoje, esse assunto não me cabe, não é? Então, eu não me vejo, neste momento, em condições de responder, não a respeito do tema. O tema qualquer um poderia falar o que pensa, mas ele disse que não se sentia autorizado ainda a responder. Como a Sônia falou, a respeito da experiência dele, primeiro, ele é secretário de Assuntos da Soberania Nacional e Cidadania, correto? Ele chefiou a assessoria de assuntos internacionais do Supremo Tribunal Federal. Desde 1989, governo Sarney, ele serviu no Ministério das Relações Exteriores, na Espanha, no Peru, na Venezuela, nos Estados Unidos e na delegação do Brasil junto à Unesco. Além de tudo isso, ele é secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania e vale notar que ele ainda como disse a Sônia, ele é muito respeitado no meio pelos colegas, eles gostam dele, diferentemente da relação dos diplomatas com Ernesto Araújo. É totalmente diferente. Então eu acho que foi uma coisa que ela tomou como pessoal e disse que era uma vergonha para o Brasil, para o Itamaraty, para o Senado ele dar aquela resposta e aí entornou o caldo. Me pareceu uma resposta passional e que foi imediatamente abraçada pela maioria ali. Ah, mas abraçada pela gigantesca maioria que deu nisso aí, né? Deu nesse resultado.